Você disse, o que está prestes a acontecer nos bastidores do Cruzeiro tem potencial para virar a maior reviravolta do futebol brasileiro dos últimos tempos, e eu não estou exagerando. Um movimento silencioso, envolto por reuniões a portas fechadas, telefonemas internacionais e cifras que fariam qualquer dirigente perder o sono, está mexendo com a cúpula da Toca da Raposa e com os torcedores mais atentos. Há uma negociação em curso que envolve não só um nome de peso, mas uma engenharia financeira que poucos clubes no país conseguiriam executar. E o mais impressionante, o objetivo disso tudo é formar uma dupla ofensiva simplesmente impensável há poucos meses. O plano é audacioso, ousado e totalmente fora dos padrões tradicionais do futebol mineiro. A torcida pode não ter ideia do que está por vir, mas a bomba já está armada, e o estouro vai ecoar em todo o cenário nacional. Você precisa ouvir isso até o fim, porque o que será revelado vai fazer o Mineirão tremer. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Agora vamos continuar com a notícia. Mas antes, aproveita e se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aquele like para não perder nenhuma novidade. Isso ajuda demais a manter você sempre bem informado sobre tudo o que acontece no maior de Minas. E claro, comenta aqui embaixo o que você está achando das movimentações do nosso Cruzeiro. A sua opinião é parte fundamental dessa resenha. É difícil lembrar de um momento na história recente do Cruzeiro em que o clube estivesse tão agressivo no mercado, não apenas contratando, mas mirando alto, em nomes que outrora pareciam inalcançáveis. Desde que Pedro Lourenço assumiu a SAF e injetou recursos que há muito tempo não se via por essas bandas, a Raposa começou a olhar o futebol com outro olhar, um olhar de quem quer vencer. O projeto que está sendo desenvolvido na Toca não é só para manter o time na elite, é para brigar de igual para igual com Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. E nesse novo capítulo que começa a ser escrito, surge um movimento que tem tudo para colocar o Cruzeiro no centro das atenções do futebol nacional e até internacional. Pois agora chegou a hora de revelar. O Cruzeiro está preparando uma proposta colossal para tirar do Zenit, da Rússia, o atacante Pedro. E não é o Pedro do Flamengo como muitos imaginaram de primeira. Estamos falando do jovem ponta-esquerda de apenas 19 anos, revelado pelo Corinthians, que atualmente é um dos principais nomes do clube russo e que já atraiu olhares do mundo inteiro. O plano é claro, colocar esse garoto ao lado de Gabigol, criando uma dupla ofensiva explosiva, com velocidade, presença de área, juventude e faro de gol. O valor da negociação? Segura, cerca de 180 milhões de reais, 180 milhões de reais. Uma tacada de mestre que, se concretizada, muda totalmente o patamar da equipe para a temporada 2026. Esse Pedro, que muitos ainda confundem com o centroavante da Gávea, é um dos nomes mais valorizados do futebol russo atualmente. Depois de ser vendido pelo Corinthians por 46,7 milhões de reais, 46 milhões e 700 mil reais, ele cresceu absurdamente no Zenit. Em 73 partidas, anotou 11 gols e distribuiu 10 assistências, mostrando uma maturidade impressionante para alguém da sua idade. Não à toa, o Zenit recusou uma proposta de 35 milhões de euros, 214 milhões de reais, vinda da Arábia Saudita. Isso mesmo, recusou. Isso só mostra o tamanho da disputa que o Cruzeiro está enfrentando, mas também reforça a seriedade da proposta que Pedrinho BH está disposto a fazer para trazê-lo. A confiança de Leonardo Jardim no projeto é total. O treinador português já conhece o futebol europeu, sabe como lidar com jogadores jovens vindos de fora e acredita que, com a estrutura que o Cruzeiro oferece hoje, é totalmente possível transformar Pedro em um dos grandes nomes do futebol sul-americano. O entrosamento com Gabigol seria consequência natural, considerando que os dois têm estilos complementares. Enquanto Gabigol é mais de área, mais letal e tem faro de gol, Pedro atua aberto pela esquerda, com dribles curtos, velocidade e uma visão de jogo rara para a idade. E por falar em Gabigol, o impacto da chegada de Pedro vai muito além das 4 linhas. Internamente, a diretoria já vê esse movimento como um passo estratégico para fidelizar de vez o camisa 10, que ainda avalia uma possível extensão contratual com o clube. Ver o projeto crescer, com nomes de peso chegando, é exatamente o tipo de fator que pode fazer Gabigol cravar sua permanência e se tornar ídolo definitivo da Raposa. Ele sabe que, com reforços de qualidade, pode disputar títulos, voltar à seleção e escrever um novo capítulo glorioso no futebol mineiro. O que poucos sabem é que a negociação com o Zenit não começou agora. Há meses, emissários do Cruzeiro já vinham monitorando o jogador, seus empresários e principalmente o clima interno do clube russo, que vem passando por reformulações. E foi nesse vácuo de incertezas que o Cruzeiro viu a brecha perfeita para avançar. A proposta oficial, inclusive, já está formatada e será enviada nos próximos dias.
A expectativa é de que a janela de transferências no início de 2026 seja aberta com um verdadeiro estouro por parte do clube celeste. Nos bastidores, o clima é de otimismo. O Cruzeiro acredita que pode seduzir o jogador com um projeto de protagonismo, onde ele não seria apenas mais um nome, mas a referência de uma nova era. A promessa de ser titular absoluto, atuar em um grande estádio com torcida apaixonada e ainda ter Gabigol ao lado são fatores que, segundo apuramos, já empolgaram o jovem atacante. A parte salarial também impressiona. Enquanto Gabigol ganhava 1,5 milhão de reais, 1.500.000 reais, no Flamengo, no Cruzeiro o acordo gira em torno de 1,7 milhão de reais, 1.700.000 reais, mensais para Pedro. A repercussão entre os torcedores já é intensa, mesmo antes do anúncio oficial. Redes sociais explodiram com especulações sobre qual Pedro estaria vindo, até que os detalhes começaram a surgir e a empolgação tomou conta. Muitos lembram com saudade dos tempos em que o Cruzeiro tinha duplas lendárias no ataque, como Alex e Aristizábal, Fred e Thiago Ribeiro. Agora, a possibilidade de ver Pedro e Gabigol juntos resgata esse sentimento de grandeza, de ver o time novamente como protagonista nas grandes competições. Enquanto isso, Leonardo Jardim já trabalha com a comissão técnica para adaptar o esquema tático, caso a contratação se concretize. O 4-4-2, com Gabigol mais centralizado e Pedro atuando pelas pontas, parece ser o modelo ideal. Além disso, a ideia de utilizar Pedro também como um falso 9 em certas partidas mostra a versatilidade que o jovem pode oferecer. O treinador português está animado e sabe que, com esses nomes, poderá implementar uma filosofia de jogo mais ofensiva, mais vertical e muito mais competitiva. Outro ponto crucial dessa negociação é o impacto na imagem institucional do Cruzeiro. A chegada de um jogador valorizado na Europa, ainda jovem e com potencial de revenda, mostra ao mercado que a SAF comandada por Pedro Lourenço está no caminho certo. Não se trata apenas de gastar por gastar, mas sim de investir com inteligência, mirando o retorno esportivo e financeiro. A valorização de ativos como Pedro, caso renda dentro de campo, pode abrir portas para futuras negociações ainda mais lucrativas. O empresário de Pedro, inclusive, já sinalizou positivamente para o projeto apresentado pelo Cruzeiro. Em reuniões recentes com representantes do clube, ficou claro que o jogador vê com bons olhos a volta ao Brasil, desde que seja em um time com ambição, estrutura e projeção. A presença de Gabigol, segundo fontes próximas, foi um dos pontos mais destacados durante as conversas. A possibilidade de atuar ao lado de um dos maiores nomes do futebol nacional recente é vista como uma vitrine única. E o que dizer da postura de Pedro Lourenço em toda essa movimentação? O dono da SAF está determinado a colocar o Cruzeiro no topo novamente. Desde que assumiu, vem bancando reforços de peso, reformulando departamentos, trazendo profissionais de elite para o dia a dia da toca. Mas essa negociação em especial tem um gostinho diferente. É a chance de provar que o Cruzeiro pode competir em qualquer nível, contra qualquer adversário, e vencer dentro e fora de campo. Com tudo isso em mente, é impossível não imaginar o que esse ataque pode oferecer na próxima temporada. Gabigol sendo servido por um ponta veloz, criativo e com faro de assistência. Pedro recebendo passes em profundidade, driblando marcadores e finalizando com precisão. A defesa adversária vai ter dor de cabeça, e o torcedor celeste, finalmente, vai ter motivos de sobra para sonhar alto. Enquanto os detalhes finais são ajustados com precisão cirúrgica, a diretoria do Cruzeiro trabalha nos bastidores com cuidado quase cinematográfico para transformar o anúncio oficial da chegada de Pedro em um verdadeiro espetáculo. A estratégia não é apenas apresentar mais um reforço ao torcedor, mas sim causar impacto nacional, reverberar nas mídias esportivas de todo o país e marcar o início de uma nova era de protagonismo no futebol brasileiro. Dentro da Toca da Raposa, o clima é de empolgação total, e tudo está sendo planejado para que a torcida celeste viva um momento histórico, digno dos grandes tempos do clube. A ideia é fazer com que o evento vá além de uma simples coletiva. Será uma festa, uma celebração do renascimento do Cruzeiro como potência do futebol nacional. A contratação de Pedro, somada à de Gabigol, é vista como uma virada de chave, e nada mais justo do que brindá-la com um evento que fique marcado para sempre na memória do torcedor. O plano traçado nos corredores da SAF é claro: reunir a torcida no Mineirão, com entrada gratuita para os sócios e convidados especiais, e transformar o palco sagrado do futebol mineiro em um cenário digno de final de campeonato. O evento, já batizado internamente de A Nova Era Azul, deve contar com iluminação especial, pirotecnia, DJs, convidados da mídia esportiva e ídolos do passado que marcaram gerações com a camisa celeste. A apresentação conjunta de Pedro e Gabigol está sendo pensada para o horário nobre, com transmissão ao vivo pelas redes sociais oficiais do clube e por canais esportivos de alcance nacional.
A diretoria quer, acima de tudo, mostrar que o Cruzeiro voltou a pensar grande, não apenas dentro de campo, mas fora dele também. O marketing do clube promete uma campanha agressiva nas semanas que antecedem o evento, com teasers misteriosos, imagens impactantes e até ações surpresa com torcedores pelas ruas de Belo Horizonte. Tudo para que a expectativa atinja o seu ápice no momento da grande revelação. A escolha por apresentar Pedro ao lado de Gabigol no mesmo evento não é por acaso. A ideia é consolidar desde o primeiro instante a identidade dessa nova dupla ofensiva como símbolo da reestruturação e da ambição celeste. O Cruzeiro quer que a imagem dos dois juntos, vestindo a camisa azul, fique gravada como um divisor de águas no projeto da SAF. Mais do que marketing, trata-se de um gesto simbólico, unir dois talentos com perfis diferentes, mas com o mesmo propósito, colocar o Cruzeiro novamente no topo. E essa simbologia se estenderá à programação do evento, que deve incluir falas emocionadas de Pedro Lourenço, mensagens da torcida, vídeos institucionais contando a trajetória dos atletas e até mesmo homenagens a grandes duplas do passado do clube, como forma de resgatar a identidade vencedora que sempre fez parte da Raposa. Será mais do que uma simples apresentação. Será uma afirmação definitiva de que o Cruzeiro está de volta, mais forte, mais estruturado e mais ambicioso do que nunca. A expectativa agora gira em torno da resposta do Zenit. Com os números na mesa e o jogador interessado, tudo depende da aceitação da proposta formal. Se der certo, o Cruzeiro não só terá feito a maior contratação de sua história recente, como também terá mandado um recado claro: voltou para brigar por tudo. E não vai parar por aí. E aí, torcedor, o que você acha dessa investida pesada do Cruzeiro por Pedro, para formar dupla com Gabigol no ataque? Você acredita que essa contratação pode levar o time de volta à elite do futebol brasileiro, brigando por títulos? Comenta aqui embaixo, deixe o seu like e não esquece de se inscrever no canal para continuar por dentro de tudo o que acontece com a Raposa. Esse é só o começo.